Bom dia a todos, bom dia ao público, bom dia à escola Nelly Badurcano, bom dia ao SESI, bom dia aos internautas. Essa é a terceira aula aberta que a casa aqui está organizando esse ano. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, do nosso vereador e conselheiro Tiago Cetrone. Esse é um evento, gente, da Escola do Legislativo de Monte Alto. A Escola do Legislativo é um órgão novo aqui na casa, né? Não sei se vocês ouviram falar já. A gente tem atuado esse ano, tanto na questão da recepção dos alunos, da visita, como na organização dessas aulas abertas. Todas as aulas abertas, elas receberam alunos, uma sala de uma escola pública e uma sala de uma escola privada. Então, a ideia é justamente essa, fazer um encontro entre escolas, entre áreas da nossa cidade e tentar colaborar para a formação de vocês, certo? Então, sem mais delongas, passo para o professor Fábio, trabalhar a primeira frente de ODS 6, 7, 13, 14 e 15. Pode passar, Nara. Bom dia a todos aqui presentes. Queria cumprimentar o Samuel pelo convite, e através dele eu estendo a todos os companheiros que vão, juntamente comigo aqui, fazer essa explanação. Queria cumprimentar o Cetrone, vereador, em nome seu, estender a todos os representantes, todos os vereadores eleitos e que ainda estão em mandato, é uma honra estar na Casa de Leis, ora aqui representando o Poder Executivo na condição de secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Também cumprimento a Eliane, que compõe a minha equipe na condição de diretora de Educação Ambiental, e dizer uma questão muito importante. Na atuação que já foi enaltecida aí do trabalho do vereador Cetrone enquanto presidente da casa, eu destaco também uma questão muito importante, viu, Tiago? Que nós, nesse trabalho de parceria entre o Poder Executivo e o Legislativo, nós aprovamos aqui na Casa de Leis a instituição da Agenda 2030, enquanto o senhor era presidente da Casa. Então, toda essa discussão que nós vamos trazer hoje, daqui a pouquinho vou, num slide mais à frente, em que a gente fala sobre como que Monte Alto tem avançado no cumprimento das metas. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas hoje, toda essa atividade de compor uma aula magna, uma aula aberta, vem a calhar e vem em direção à lei, que traz a importância de a gente debater, discutir, monitorar as metas. E eu queria fazer uma introdução antes de prosseguir para falar de cada meta, vindo em direção ao que o Samuel disse sobre o holismo. Não sei se a gente às vezes usar uma palavra difícil, vocês podem levantar a mão, fiquem bastante à vontade, tá? Mas acho que o Samuel já explicou o que seria o holismo, que é essa conversa de diferentes áreas, diferentes setores em torno do tema. Eu queria dizer para vocês também que essa discussão sobre objetivos do desenvolvimento sustentável, elas não são novas, na verdade. É uma discussão bastante antiga, que começa logo depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Depois da Segunda Grande Guerra, a humanidade começa com grandes debates e grandes discussões sobre ética, sobre ciência, sobre a degradação ambiental, e vários movimentos sociais eles são criados, entre eles o Clube de Roma, enfim. E depois começam as grandes conferências do clima, logo depois deste grande momento de efervescência na história humana, pois nós tivemos grandes absurdos, durante a Segunda Guerra, entre elas o uso de ogivas nucleares.
Então, a humanidade esteve em xeque, realmente. E nas conferências do clima, começa lá, Conferência de Estocolmo, e COP, Rio+20, enfim, toda essa questão que todo mundo está habituado a ouvir no noticiário. E, mais recente, nós tivemos os Objetivos do Milênio, né? Que quando virou de 99 para 2000, as Nações Unidas, que, por sinal, as Nações Unidas foram criadas justamente nesse momento de pós-Segunda Guerra, né, para pacificar, ou a tentativa disso, né, de pacificar a humanidade, nós tivemos já um esboço do que seriam os 17 ODS, né, nos Objetivos do Milênio. O que era? Combater a fome, erradicar a pobreza e tudo mais. E aí, nós vimos que de 2000 até 2012, a humanidade não se preocupou muito com isso. Estava um tema muito longínquo, muito distante, né? E aí teve o Acordo de Paris, que é um acordo para intensificar a redução da emissão de gases, de poluentes, e conter as mudanças climáticas. 2012, né, faz 12 anos, e ainda estava um tanto quanto distante, né? Vamos pôr as metas lá para 2030, o que a humanidade precisa corrigir, fazer um freio de arrumação até 2030. Pois bem, nós estamos mais ou menos na metade do prazo. E o que a gente percebe? Que as metas não estão sendo cumpridas. Talvez porque, como disse o Samuel, são um tanto quanto abstratas, né? São utópicas, mas também por falta de um compromisso mais sério levado pelos países signatários, né? Houve mudanças de governo nesse período, isso falando em nível nacional, né? Em que houve muitos governos negacionistas nesse período, e que intensificou o cenário, né? E hoje nós estamos sentindo na pele, de fato, os grandes efeitos da mudança climática. Ou a gente acha normal períodos tão prolongados de secas, ilhas de calor tão intensas. Nós chegamos já a 4, 5 massas de calor que são um novo normal, que a gente vai ter que se acostumar com isso. Então, tem algumas mudanças que já são irreversíveis, né? Tem algumas situações que nós vamos ter que nos acostumar com um novo normal. Outras, a gente ainda pode evitar. Agora, sim, por trás de tudo isso, eu queria só trazer uma provocação, na verdade. Porque o nome das metas, e com isso digo que elas são importantíssimas, tá? Só quero abrir um parêntese mesmo para o nosso debate posterior. Ele diz, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? É sobre isso que eu queria provocar. É sobre isso que eu queria provocar com vocês. Desenvolvimento sustentável, existem muitos autores que criticam essa vertente. Por quê? É como se fosse uma maquiagem verde sobre algo que talvez fosse irremediável. O que é essa maquiagem verde? Implícito está assim, todos os países podem seguir poluindo, podem seguir degradando, podem continuar extraindo sem uma maior preocupação, desde que façam algumas correções de rumo. Então, é meio que uma maquiagem para tapar um buraco que é mais fundo. Por quê? O desenvolvimentismo, e houve um tempo, e depois o Samuel, como historiador, pode corrigir a gente na questão de datas, mas o Brasil já foi até as Nações Unidas para pedir uma licença para poluir. Né? Olha, o Brasil, na sua representação diplomática,
pediu licença para os demais países, dizendo, olha, o Brasil é um país em desenvolvimento, a gente precisa, porque os países desenvolvidos poluíram e se desenvolveram, a gente precisa disso. Então, é disso que, no fundo, o desenvolvimentismo tem sido criticado, porque existe uma corrente de autores que dizem o contrário. Nós não podemos mais seguir com isso. Nós temos que nos reinventar enquanto humanidade. Nós precisamos reduzir o extrativismo, encontrar outras fontes de energia, e não é através do desenvolvimento desenfreado. Nós precisamos parar um pouco. O nosso ritmo de degradação está muito acelerado. Mas não vou me alongar tanto nessa conversa, foi mais uma provocação, porque quando a gente traz para a realidade de municípios, principalmente, nós não temos força para brigar contra o status quo, né? Contra isso. O que é o status quo? Isso que está aí, né? Os países estão sendo movidos por um paradigma capitalista, e os municípios seguem nessa linha. Nem estou fazendo críticas, estou apenas apresentando a situação, né? Então, o município, ele segue este status quo, né? Ele segue por esses paradigmas, por esses valores. Então, o que nos cabe é mitigar e se adaptar e buscar o cumprimento das metas, utilizar dessas metas como porta de entrada para a gente poder discutir o assunto mais a fundo. E também, apesar disso tudo que eu disse, nem tudo são críticas, porque existe um avanço no modelo. Como o Samuel disse, antes, quando a gente falava em meio ambiente, nas questões ambientais, era sempre uma discussão rasa. A gente discutia o quê? Recursos naturais, recursos vivos e não vivos, né? Recursos somente naturais. E a questão ambiental, ela tem que ser vista de uma forma holística. Existem questões políticas que são importantes, existem questões sociais que são importantes, questões econômicas. Então, isso é um avanço do modelo, enxergar as questões de uma forma mais ampla, não apenas num sentido biologizante do tema, né? Então, feitas essas advertências, essas questões, reconhecendo os avanços e as limitações do modelo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eu vou começar aqui, a gente vai fazer um sobrevoo sobre cada uma das metas, depois nós vamos falar sobre o município de Monte Alto, ao fim da fala, e aí eu vou lançar 2 desafios para todo mundo aqui. Todo mundo vai sair com uma liçãozinha de casa. Nada difícil, na verdade, vai ser muito prazeroso. E mais uma questão. Nós construímos, como referencial aqui para a gente poder discutir, alguns índices, né? Existe um site que é do programa Cidades Sustentáveis. Depois vocês podem jogar no Google, bem simples. E o programa Cidades Sustentáveis, eles fazem um ranqueamento dos municípios em relação ao cumprimento das metas e dos indicadores. Então, cada ODS tem metas, tem indicadores para aferir se o município está indo bem ou se precisa melhorar. E outra questão é que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ou seja, a auditoria externa, quem fiscaliza os municípios, também tem um observatório exclusivo sobre o cumprimento da Agenda 2030. Né? Então, nos relatórios das contas, tanto da Câmara quanto da Prefeitura, já vem elencado o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu posso dizer de antemão que o município tem cumprido grande parte dos ODS, de tal modo que em 2022 nós chegamos a estar no top 50, em nível nacional.
Nós chegamos a estar no top 50, como uma das 50 melhores cidades do Brasil no cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, assim, temos problemas? Claro. Todos os municípios vão ter questões complexas a resolver, mas Monte Alto tem avançado. Então, nós vamos falar agora do objetivo 6. Como o Samuel disse, nós não fizemos numa sequência numérica, né? Nós agrupamos por temas. O ODS 6 é um dos que Monte Alto mais avançou ao longo dos anos, que é um dos mais importantes. Imagina vocês abrirem a torneira em casa e não encontrar água. Ou a água que vier ser uma água suja, em condições péssimas. E não é o nosso caso. Monte Alto tem uma das melhores águas do nosso país, por conta da Sabesp fazer um ótimo trabalho, e a qualidade do manancial, que a gente precisa preservar, que vem do aquífero Guarani. Então, nós temos lá os indicadores. Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, nós não temos muito esse problema, porque nossa água é de extrema qualidade. Perda de água na distribuição, apesar de estar amarelo, depende do referencial que a gente usa. A Sabesp tem só 13% de perdas. Por que acontece perda? Tem as emendas da tubulação. A Monte Alto é uma cidade que todo mundo sabe que tem um relevo acidentado, tem lugares que a pressão é muito forte e a emenda estoura e a água escapa. Então, só tem 13% de perda. Tem localidades que chega a 50%. Então, existe o alerta, mas Monte Alto está acima da média, inclusive mundial. População atendida, 100%. Então, nosso saneamento é universalizado, tanto com água quanto esgotamento, e o índice de tratamento de esgoto, Monte Alto é exemplo para o mundo. Porque nós temos 2 estações de tratamento e são de excelência. Então, nós não temos grandes preocupações com o ODS 6. Pode passar. A Eliane lembra que, por exemplo, no Brasil, 50% do nosso país não tem cobertura de saneamento básico, né? Então, só para dizer como o Monte Alto está à frente. Energia limpa e acessível, eles trazem no IDESC Monte Alto indo muito bem. Como domicílios com acesso à energia, estamos bem nesse indicador, e vulnerabilidade energética nós não temos, porque toda a rede está sendo coberta. O que cabe aqui? Depois a gente vai avançar, mas busca por energia limpa. Nós temos que fomentar energia fotovoltaica, por exemplo. Mas pode passar, depois a gente aprofunda. Ações contra a mudança climática. O que ela mede? As emissões de CO2 per capita. Monte Alto é uma cidade industrial, né? Então, nós temos, por a nossa economia ser industrializada, a gente emite uma cota, digamos assim, de CO2 um pouco além por isso que está em amarelo, né? Então, a gente tem um desafio aí, que é a busca pela redução do CO2 per capita. E outra questão, Monte Alto tem motos e carros per capita maior do que a quantia maior do que Ribeirão Preto, por exemplo. Não sei se o dado se mantém, mas em algum momento Monte Alto teve per capita mais carros e motos do que Ribeirão Preto. Então, são desafios, né? Então, a busca por um transporte coletivo que a cidade possa investir nessa frota, por combustíveis mais limpos, bicicleta, são desafios, né? Mas está aí, está posto. Proporção de estratégias para gestão de risco e prevenção a desastres naturais é um indicador que a gente precisa melhorar, está aí. E o percentual de deflorestamento, ou seja, de desmatamento, o Monte Alto está bem, né? Nós temos bons indicadores na contenção de desmatamento. Pode passar, depois a gente avança. Vida na água,
ele se preocupa principalmente se o esgoto que é produzido na cidade, ele chega nos corpos hídricos. Houve um momento que Monte Alto era muito preocupante, porque o Turvo ele é classificado como o rio de classe 4, a pior categoria, porque na década de 70 era jogado esgoto in natura no Turvo. Hoje, a classificação é de 70. E isso só foi corrigido em 2010, quando a Sabesp construiu a estação de tratamento do Turvo. E mais um fator, a essa época, Monte Alto tinha um lixão. Ou seja, não tinha tratamento de resíduos sólidos nenhum. O lixo ia in natura e nessa bacia escorria todo o chorume do lixão direto para o Turvo. Então, hoje, a gente tem uma realidade muito diferente, né? O lixo é enviado para aterro sanitário. A gente tem até algumas discussões que eu vou dizer no momento dos indicadores do município, para zerar aterro, inclusive, essa é a discussão hoje no município. Mas a questão do ODS 14, Monte Alto é verde, por quê? Porque não descarta mais esgoto in natura nos rios e córregos. Este Vida Terrestre, ele traz alguns desafios que a gente precisa encarar nos próximos anos. Tudo que está vermelho são indicadores que a gente precisa melhorar. Taxas de áreas florestadas e naturais. Mostra o desafio, apesar de Monte Alto ser a cidade da região que mais tem índice de vegetação nativa, isso é 15% do município, graças à Serra do Jabuticabal, nós temos 15% de área de vegetação nativa, e por causa dos nossos corpos hídricos, são 632 nascentes no município. Tudo isso está catalogado no nosso livro de educação ambiental, que todas as escolas receberam, né? Nós temos, então, mata ciliar e a Serra do Jabuticabal. Mas há desafios. Nós precisamos aumentar o índice de vegetação nativa. Então, isso está apontado. Nós temos que chegar, por exemplo, existem metas que dizem o seguinte: pelo menos uma árvore na área urbana por habitante. Nós temos uma relação, segundo os nossos estudos, de meia árvore por habitante, segundo os nosso sensoriamento, nosso inventário. Então, é um desafio que a gente precisa aumentar e, com certeza, nós vamos buscar nos próximos anos a reversão desse quadro, né? Vou apresentar com mais detalhes daqui a pouco. Grau de maturidade do financiamento e da proteção ambiental. A estrutura da secretaria, ela tem uma percentual de praticamente 5% do orçamento público. Podemos considerar que é pouco? Sim, precisa ter uma maturidade maior, precisa ter mais grau de investimento, mas Monte Alto está além de muitas realidades. Eu lia alguns artigos, por exemplo, que Ilhéus, na Bahia, é menos de 1% do orçamento destinado para o meio ambiente. Claro que a gente tem desafios, mas está aí consignado. Monte Alto está além da média também na questão do financiamento e da proteção ambiental. Só volta um pouquinho. E unidades de conservação, apesar de ter aí um desafio em vermelho, a gente criou 2 RPPNs ao longo dos anos, 2 reservas particulares do patrimônio natural, e nós estamos, nesse exato momento, discutindo criar um monumento natural em toda a Serra do Jabuticabal. Nós vamos discutir a criação de uma unidade de conservação igual à mesma unidade que foi criada na Serra da Mantiqueira. Então, a gente está trabalhando no sentido de criar uma rede de unidades de conservação. Mas é um trabalho moroso, né? Não é simples criar uma unidade de conservação. Para cada unidade é praticamente 1 ano de debate, de discussão, de audiência pública. É um trabalho bastante maçante. Desde que a gente formulou a lei, os incentivos, a gente entrega praticamente 1 unidade por ano, o que é uma média muito boa. Então,
apesar de ter um desafio, a gente... isso é importante. Vocês, quando eu falo de unidade de conservação, vocês sabem o que é? Tem alguma dúvida sobre isso? Seria, em pouquíssimas palavras, uma área em que vai ser voltado um olhar mais exclusivo, você vai travar algumas atividades. Não pode ter extração de árvores sem o devido cuidado, não pode ter uma atividade econômica mais intensiva dentro daquela área, porque a finalidade dela é a preservação dos recursos naturais e quando o ser humano entra, é para algumas atividades específicas, educação ambiental, fazer turismo na área, pesquisa científica. Então, a gente consegue ter um olhar mais exclusivo para a preservação dessa área. Então, por hora, eu vou passar aqui para os demais companheiros de fala, depois eu volto para falar do município, né? Ações, metas mundiais, né, numa escala global. A gente precisa falar um pouco sobre a escala local agora. E eu tenho alguma representatividade para falar sobre isso, porque falo de dentro do Poder Executivo, né? Falo de dentro da Prefeitura. Então, o que nós temos... E não venho aqui com o objetivo de fazer uma defesa de governo, né? Muito embora eu represente o governo, mas venho falar sobre o município. Embora, do que eu tenho visto, eu posso atestar que eu acredito com veemência que Monte Alto está no caminho certo. Então, eu vou apontar algumas situações disso. Então, como eu disse, hoje a Agenda 2030 é criada como lei. Então, é uma obrigação no município se estabelecer discussões e metas efetivas para o cumprimento. Está aí, depois, se vocês quiserem dar uma olhada na lei, nosso corpo técnico foi quem redigiu, é a Lei 4.034 de 2023. Nós também fizemos um curso para servidores públicos, porque, afinal de contas, a máquina pública é movida por servidores, né? Inclusive, a Câmara teve representatividade neste curso que foi feito pela Prefeitura Municipal e a Unicamp, né? A Faculdade de Educação, voltado, entre outros aspectos, para o avanço nas 17 metas. E hoje, por exemplo, a gente está aqui numa aula aberta discutindo o tema. Então, isso faz parte dos pressupostos da Lei 4.034. Pode passar, por favor. Vou falar algumas questões que atestam que Monte Alto está avançando, né? Então, nós temos lá o Município Verde Azul, que é o programa estadual que julga, que premia municípios que cumprem objetivos do desenvolvimento sustentável. E na nossa faixa de população, até 50 mil habitantes, nós temos hoje a honrosa segunda colocação estadual no prêmio, né? Nós temos também fomos finalistas no prêmio Brastoa Sustentabilidade. Não sei se vocês sabiam deste dado, que é muito relevante, foi propagado, mas às vezes não chega na ponta, né? Monte Alto, por 2 anos, é reconhecida como uma cidade árvore do mundo pela Arbor Day Foundation e pelas Nações Unidas, né? Por causa do nosso trabalho em relação à arborização. Recuperação de áreas degradadas, o compromisso que nós temos com a arborização urbana. Nós também fomos finalistas do prêmio Cidades Excelentes da Rede Bandeirantes, no quesito sustentabilidade. E nós estivemos em 2022, tem uma incorreção aí que eu acabei esquecendo de corrigir, mas em 2022, no Índice de Desenvolvimento das Cidades Sustentáveis, né, no IDESC, Índice do Desenvolvimento Sustentável.
Pode passar. Eu fiz aí um esboço, vou passar bem breve, porque eu queria mesmo concluir com 2 desafios. Mas, por exemplo, cada meta eu extraí lá dos indicadores e dos apontamentos do Tribunal de Contas. Erradicação da pobreza, nós temos um desafio, que é lidar com as camadas mais vulneráveis, especialmente os moradores de rua. Né? A gente vê aí que Monte Alto, apesar de ser uma cidade de média, de pequeno porte, depende de onde a gente olha, mas enfrenta também com um desafio com os moradores de rua. E algumas ações que eu posso destacar, hoje há um galpão de moradia para os moradores de rua. Eles recebem lá banho, alimentação, então existe dignidade no trato. E essas pessoas, elas são inseridas no trabalho através da frente de apoio ao desempregado, né? Recebem bolsas e cestas básicas, bolsas para trabalhar em algumas frentes da prefeitura. Por exemplo, varrição de rua, limpeza pública, pintura de guias, pintura de praças, e eles recebem bolsas. Então, é uma inserção no mercado de trabalho, que depois existe. As pessoas também passam por cursos, aprendem a fazer currículo, a inserir no mercado mais formal, digamos assim. Nós tivemos aumento no Vale Alimentação, estamos com um projeto em implementação, que eu não sei se vocês já viram, um projeto da Lu Alckmin, da segunda-dama da República, que é do projeto de padaria artesanal. Nós estamos implementando no município. Vou passar breve aqui, porque tem muita coisa para falar. Agricultura sustentável. Nós temos um desafio, por exemplo, lidar com monocultura. A cana-de-açúcar está cada vez mais próxima, né? Ela já é 50% das lavouras temporárias no município. Muito embora Monte Alto seja uma cidade produtora de alimentos, né? Mas tem que encarar a realidade. A introdução das culturas orgânicas também é um desafio que a gente precisa trabalhar. E o que a gente tem feito, né? Implementamos a Cesta Verde. Hoje, todas as pessoas da frente do programa de apoio ao desempregado, eles recebem, em complemento à cesta básica, uma cesta verde, com legumes, com vegetais, com frutas. E isso escoa produtos da agricultura familiar. Os produtos são comprados dos nossos agricultores. Pagamento por serviços ambientais. Hoje o município tem um programa que nós pagamos um incentivo financeiro para os agricultores estabelecerem boas práticas ambientais nas suas propriedades. Boa prática de solo, como que conserva solo, água, o saneamento em forma geral, se faz reflorestamento. Então, isso é uma forma de incentivar a agricultura sustentável. Vida saudável, que é o ODS da saúde. Quais são os desafios? O Cafola falou de reduzir a mortalidade infantil, ampliar o programa de saúde da família, isso é um apontamento. Mortalidade por dengue, Monte Alto teve problema com isso de forma geral, todo mundo teve, mas aqui nós não estamos numa bolha, não estamos apartados desse problema. São apontamentos que precisa melhorar os indicadores. Em contrapartida, está se construindo um novo pronto-socorro, né? Que vai dar muito mais dignidade no tratamento, né? Um prédio que olha para 30 anos, uma estrutura futurista. Tem 2 novas UBSs sendo construídas em bairros. Hoje tem 0 escassez de medicamento, né? Não tem mais falta de medicamento na saúde pública. Houve ampliação das especialidades médicas. Aí nós vamos para a educação de qualidade. Um dos apontamentos, por exemplo, é a ampliação de creches.
Aí eu cito alguns. Houve muito investimento nos últimos anos. As escolas, por exemplo, não tinham AVCB. Hoje, todas as escolas têm alvará do Corpo de Bombeiros, que é um problema sério. Imagina, você está lá estudando e, de repente, pega um incêndio e todo mundo morre cozido. Então, são alguns apontamentos, alguns investimentos que foram feitos em direção ao cumprimento dessas metas. Igualdade de gênero, embora eu também não tenha lugar de fala para falar sobre, mas um apontamento é que é necessário ampliar quali e quantitativamente as políticas públicas voltadas para mulher, para a comunidade LGBTQIA+, e tantas outras ditas minorias, né? Por exemplo, a gente hoje tem um programa da minha pasta, que são as mulheres plantadoras. O que é? Essas mulheres recebem bolsas mensais, recebem área para cultivar, curso sobre agroecologia e os insumos e as mudas para produzir o seu próprio alimento e até são estimuladas a formar uma cooperativa de mulheres agricultoras. Então, esse programa ele está em execução. Nós já temos dois embriões, digamos assim, uma no Veracruz e uma no bairro Bandeirantes. Nós temos 14 mulheres assistidas pelo programa. Patrulha Maria da Penha, que é um programa da segurança pública, dispensa comentários do que né? Todo mundo sabe. Temos vagas de emprego de forma igualitária. A prefeitura tem hoje um banco de dados de currículos, tanto sem distinção, né? Por isso que é uma política pública também voltada para a igualdade de gênero. Um banco de dados que as empresas podem acessar para fazer as suas contratações. Também temos algumas questões importantes para falar sobre representatividade na política municipal. Além do que foi falado sobre termos hoje 3 vereadoras eleitas, nós temos uma prefeita mulher. Uma prefeita, né? Água e saneamento. Temos um apontamento com a melhoria da qualidade do saneamento rural. E nós... É um tema muito polêmico, mas nós fizemos questão de isso constar no novo contrato de desestatização da Sabesp, né? A Sabesp hoje ela é obrigada, e uma das exigências que nós fizemos é que se faça saneamento rural. Energias renováveis, nós temos aí a necessidade da ampliação de painéis solares, de melhorar nossa matriz energética, trabalho digno. Monte Alto, hoje tem quase pleno emprego, né? Falta, inclusive, pessoas qualificadas, muitas vezes, para algumas funções. Por isso que a prefeitura tem investido, por exemplo, no novo Senai, para ampliar, para ter novos cursos, para as nossas indústrias, nossas multinacionais, terem a oferta da pessoa com qualificação para trabalhar aqui, não ter que pegar pessoas em outras cidades, por exemplo, né? Então, o novo Senai vai trazer novos cursos para absorver a demanda que a nossa indústria tem. Nós temos, sim, a necessidade de ampliar cursos técnicos. É um sonho antigo que Monte Alto tenha uma faculdade pública, inclusive. Está muito perto porque há um desejo do governo do estado de implementar uma FATEC em Monte Alto, né? A gente aguarda aí as cenas dos próximos capítulos. Pode passar. Não vou me ater tanto, que tem algumas questões muito técnicas, né? Por exemplo, de PDTI, não vou entrar nisso, mas que é um plano diretor de tecnologia, não vem ao caso. Mas, enfim, gente, depois eu acho que até vale a gente dispor o material para todo mundo, né? Os slides. Quero me ater, por exemplo, vida na água, que a gente já fez um mapeamento das nascentes, estamos captando recursos de empresas, por exemplo, já estamos conversando com a Coca-Cola, com a Ambev, com as grandes
consumidoras, digamos assim, de água, para captar recurso privado para recuperar 631 nascentes de Monte Alto, né? Vida terrestre, que eu falei um pouco sobre a criação de unidades de conservação. Nós já criamos 2 dessas unidades, estamos discutindo a criação de um monumento natural na Serra do Jabuticabal. E, enfim, temos aí vastas ações. Nós temos um tempo bastante avançado, não vou me prender nisso, porque eu acho que é mais importante falar o que vem na sequência. Pode passar. Pensando na participação popular, ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, falam sobre participação, falam sobre mitigação e resiliência. Mitigar quer dizer o quê? Nós temos um problema que as mudanças climáticas já chegaram, a gente precisa se adaptar a elas. Então, o que eu gostaria de propor a partir de agora? Que tal a gente construir junto o futuro climático de Monte Alto? Esse é um convite que eu faço. Enquanto secretário, vejo pessoas jovens, muito engajadas. Eu estava ali e até falei para o Samuel como que o debate foi maduro, né? Como que as respostas que vocês, as reflexões que vocês fizeram são reflexões com argumentos, são reflexões maduras, né? Então, vem a calhar com o que a gente tem pensado. Que tal a gente construir esse futuro climático de Monte Alto de uma forma participativa? O que eu proponho? Vamos discutir o futuro de Monte Alto, a Monte Alto que nós queremos, né, do ponto de vista climático. E aí, a minha proposição é a gente construir juntos o Plano Municipal de Mitigação e Resiliência Climática. Como seria isso? A gente já tem um diagnóstico, já tem algumas metas que a gente julga importante. Aí eu falei com o Samuel de a gente trazer, fazer tal qual um parlamento jovem e a gente debater, vocês trazerem proposituras daquilo que vocês acham importantes, a gente discutir as metas que o Poder Executivo já traz através dos seus diagnósticos, e aí, no ano que vem, a gente vai encaminhar para a Casa de Leis, e aí os vereadores vão transformar em lei o plano municipal. Sim. Aí, a Eliane lembrou da conferência municipal. Exatamente isso. Seja parlamento jovem ou conferência municipal, são sinônimos, né? Mas o espírito da coisa a gente gostaria, desde já, vocês vão receber os convites, né, para fazer essa participação, mas nós queremos discutir conjuntamente o plano de resiliência e mitigação climática. Nós teremos no Ministério do Meio Ambiente, vão começar as conferências nacionais infanto-juvenis, que justamente é para a faixa etária que vocês trabalham, né? E o objetivo das conferências é a gente trazer todas essas conferências que ele falou, que teve lá na França, depois teve no Rio de Janeiro, seria uma conferência de jovens para a gente discutir. E o tema realmente vai ser mudanças climáticas. Então, já dentro desse objetivo, essa discussão da gente fazer o nosso municipal, a gente já também pode conseguir eleger os delegados da nossa cidade para representar a cidade no Estado, que podem ser eleitos para serem representantes em Brasília dessa conferência nacional que ocorre ao final. Então, pararam com as publicações em função da eleição que teve, então agora já está retomando. Então, nós vamos ter a conferência infanto-juvenil no Ministério do Meio Ambiente, que é direcionado para cada município discutirem as suas ações de mudanças climáticas, depois a gente leva para o Estado, que do Estado a gente manda para o governo federal, que é de onde saem as políticas públicas, né? Então, sai a política pública nacional, da nacional passa para o Estado, do Estado passa para o município. Bem, conte com a nossa colaboração, precisando de serviço também, a gente está aí.
É isso. Nós vamos, então... São dois assuntos um pouco distintos. Na realidade municipal, eu já faço o convite, a gente vai fazer um debate sobre o futuro de Monte Alto climático. Então, isso já podemos operacionalizar, começar as discussões para entrar em 2025 já fazendo isso. Porque a gente pode colocar aí como meta até o meio do ano a gente encaminhar para a Câmara já o plano para transformar em lei, né? E tem uma coisa que a gente pode começar a fazer desde já. Então, pode passar. Nós temos um aplicativo hoje que pode ser acessado via QR Code e todo mundo está convidado desde já a solicitar mudas e fazer o nosso plantio, a nossa contribuição individual, fazermos o plantio de uma muda nativa. Desculpem a gente precisar correr agora no fim, né, porque vocês têm a necessidade de transporte, o tema é muito amplo, mas eu acho que a semente está plantada. Obrigado, gente. Nós temos tempo para pergunta? Ou... Temos. Então, estamos abrindo aqui para as perguntas finais. Quem deseja aí fazer a sua pergunta e para quem? Eu tenho uma dúvida para o Fábio. A respeito de mais programas aqui da cidade que trazem para a realidade municipal sobre a conservação de fauna e flora que a gente tem aqui. Temos diversas espécies aqui maravilhosas, mas que, infelizmente, às vezes elas são afetadas por ações antrópicas, principalmente carcarás. Existem eles aqui em abundância, mas eles são afetados pela agricultura, muitas das vezes, porque eles fazem seus ninhos em locais baixos, às vezes em plantações de cana, entre outras, raposas também, felinos. Então, a gente acaba tendo alguns problemas. Como que funciona o monitoramento dessas espécies e o que acontece com elas quando são resgatadas, para onde são enviadas, se temos setas de qualidade por aqui, o apoio do IBAMA? Foi uma ótima pergunta. Nós temos o seguinte, primeiro, uma das questões que mais afeta a fauna e flora são incêndios florestais. E hoje eu posso dizer que Monte Alto tem uma excelência no combate a incêndio florestal. Prova disso... e como, né? Através de ações preventivas. Hoje a gente faz 53 quilômetros de aceros em torno da área, as áreas verdes, da Serra do Jaboticabal, justamente isolando a ação antrópica. O que é um acero? É fazer uma barreira física. A gente tira a vegetação primária, que é o mato, quando a gente fala no linguajar popular. E a gente faz duas coisas, barreira física e acesso para o caminhão poder chegar. Porque imagina, está pegando fogo em um determinado lugar e ninguém tem acesso lá. O fogo fica isolado, não tem como combater. Então, a gente criou essa política pública de aceros, fazemos todo mês de maio o protocolo dos aceros, porque é onde está começando a secar, né? Está começando a estiagem, a gente faz o protocolo de estiagem. 2020, antes de a gente assumir, Monte Alto tinha em média 25, 23 focos de grande escala de incêndio. Hoje, a gente tem 0. Nós zeramos os incêndios florestais, né? Hoje, acabou tendo um incêndio criminoso na área de aterro de podas, mas é um incêndio absolutamente controlado. Sim, incomoda por causa da fumaça, mas a gente não está perdendo o controle, como em outros lugares, em que invade áreas de conservação, invade áreas de floresta nativa,
e áreas de difícil acesso, e a gente tem a mortalidade de animais e a perda de flora, né? Então, uma das ações mais relevantes que eu gostaria de citar é o combate a incêndio florestal. Animais machucados. De uma forma ampla, a causa animal avançou muito nos últimos anos, com a abertura do pet container, né, no caso de animais domésticos, e animais silvestres, que você citou uma série deles. Hoje a gente tem um plano de ação que é o quê? A Brigada de Incêndio faz os resgates e nós temos um convênio com o Bosque de Ribeirão Preto. Por quê? O bosque, ele já é uma inserção do animal de volta ao seu habitat natural, e lá tem veterinários especialistas com esse trato, né? Aqui mais próximo de nós seria a Unesp. Nós não temos em Monte Alto veterinários especialistas no trato de animal silvestre. Então, o que nós fazemos é direcionar esse atendimento para o Bosque de Ribeirão Preto. Então, a gente leva os animais até lá quando necessário. Senão, eles são soltos no próprio habitat natural, se verificado que ele não tem nenhuma moléstia, né? Apareceu uma serpente na casa da pessoa. A brigada vai com toda segurança, retira. Se ela não está machucada, ela volta para o seu habitat natural. E as questões de inventários, a Fundação Florestal do Estado de São Paulo tem todo o inventário da vegetação nativa e inventário faunístico de Monte Alto. Isso tudo está catalogado nos documentos oficiais. Um pouco isso. Eu não sei se eu respondi sua pergunta totalmente. Se quiser... Eu atuo como educador ambiental, faço seu manejo de fauna também, caso mais simples assim. Então, recentemente, quando teve aí esse boom das queimadas, então muitas espécies de animais acabaram invadindo residências. E as pessoas, elas não têm uma consciência de que aquele animal, ele não está ali para fazer mal para ela, mas que ocasionalmente, se ela for ali fazer sem um preparo prévio, pode acabar que aconteça o acidente. Então, eu já resgatei algumas espécies de serpentes, gambás principalmente também, que aparecem, e gambás são mais hostis, então as pessoas acabam tratando como se fossem ratos, também filhotes de aves, e as pessoas, elas acabam que não têm essa conscientização muito boa. Ontem mesmo foi comemorado o Dia da Educação Ambiental, dia 15 de outubro. E as pessoas, elas não têm essa educação ambiental, elas não têm essa consciência em si. Então, como é que pode acontecer assim, se tem algum projeto que está sendo desenvolvido para conscientização do público comum, de uma forma mais sem ser técnico, para trabalhar com todos os tipos de linguagem, com as pessoas mais leigas, desde as mais leigas até as mais técnicas. Só um momento. Eu conheço o seu trabalho, eu estou até te devendo um bate-papo, né? Nós vamos fazer aqui. Passou agora o período eleitoral, foi bastante corrido, a gente está pondo a casa em ordem de novo e vou conversar. A Eliane é diretora do departamento, só queria dizer uma coisa. Primeiro, a gente fez uma publicação inédita, né, que é o livro de educação ambiental do município. Os professores aqui trouxeram, porque já receberam nas unidades. É um esforço que a gente já fez. Não trabalhamos tanto a questão faunística na obra. Ele se debruça mais sobre os atributos ambientais do município. Em segundo lugar, pensando em gestão, nós inauguramos esse ano o Centro de Educação Ambiental. O município não tinha um local para se fazer esses debates. Então, eu concordo com você que o trabalho ele precisa ganhar capilaridade, chegar na ponta, mas a gente está estruturando os mecanismos de gestão para fazer justamente isso, e nós já temos aí algumas situações. O centro vai ser um incubador disso, fora o trabalho nas escolas, né, que a gente vai dinamizar os professores para isso. Na verdade, Monte Alto nunca teve, tá? Eu estou na área há mais de 25 anos. Nos últimos 4 anos, a gente teve um plano de educação ambiental
que ele foi todinho montado junto com professores, né? Esse plano ele não engloba só a questão escolar. Na verdade, a questão escolar a gente tem uma maior adesão. Posso citar que o mês passado nós fizemos diversas exibições de filmes à noite, e teve noite que não foi ninguém. Então, também falta o interesse das pessoas procurarem sobre o assunto. Mas a gente tem trabalhado nas escolas. Com o Centro de Educação Ambiental, a gente consegue concentrar. Então, nós já recebemos várias escolas, diversos temas a gente discute dentro do Centro de Educação Ambiental, e também vamos até as escolas quando somos convidados, né? Então, a questão da educação ambiental é uma questão assim, urgente, e é uma questão que, há pouco tempo, as pessoas começaram a prestar atenção nela. O que a gente viu há muito tempo em Monte Alto foram questões pontuais. Eu vou fazer uma ação, vou plantar 35 árvores ali, porque é aniversário de alguma coisa, né? Foram lá... Isso não é educação ambiental, isso é uma ação pontual. É importante, essas 35 árvores plantadas são importantes, mas a gente precisa ter ações. E a educação ambiental não adianta eu ficar falando que é nem um papagaio. A educação ambiental, as pessoas têm que se envolver, elas têm que entender que, quando a gente fala de educação ambiental, a gente está falando da nossa sobrevivência, do nosso dia a dia, da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Então, a educação ambiental não é só cuidar do meio ambiente. A gente costuma dizer que a gente faz ações socioambientais, porque eu não posso falar de meio ambiente sem falar das ações do homem e das coisas que ele causa e das coisas que a própria natureza trazem para a gente como consequências das nossas ações e também da evolução do planeta, né? Então, a gente precisa trabalhar a educação ambiental de uma forma mais abrangente, mas a gente precisa que as pessoas cheguem também querendo saber sobre o assunto, né? Não adianta a gente falar. Hoje em dia, existem muitas mídias, né? Mas muitas coisas vazias, né? Então, a gente precisa ter coisas de mais qualidade. Então, eu posso afirmar que, nesses meus 25 anos na área ambiental, Monte Alto nunca evoluiu tanto quanto nesses últimos 4 anos, com esse plano de educação ambiental, porque o plano de educação ambiental ele é abrangente, tá? Então, a gente tem projetos, programas, né? A gente faz projetos para virarem programas na educação, para a cidadania. O que a gente não está tendo ultimamente é participação da população para essas coisas. Que, aliás, só complementando, o plano de educação ambiental expira em 2024. Então, nós vamos ter a revisão para mais um quadriênio, e aí vão tantas outras questões que a gente não enxergava, tinha alguns instrumentos que a gente ainda não tinha, o próprio livro. Então, abre-se tantas outras possibilidades, a gente vai rever, e também, de novo, num processo participativo. De escolas, de instituições, e a gente podia abrir mais um canal, que seria a gente eleger, por exemplo, 2, 3 jovens para representar vocês dentro do plano de educação ambiental. Eu acho que seria bastante interessante. Nós temos uma comissão, ela chama Colmeia. Justamente, ela tem o símbolo de uma colmeia, mas chama Comissão Municipal de Educação Ambiental. Eu acho que é muito interessante a gente eleger discentes para participar. A aluna tem uma pergunta lá. Alguma questão a mais, gente? Não? Mais uma vez, eu gostaria de estar fazendo uma última contribuição aqui, que vai de encontro com o que ela falou. Educação ambiental não é simplesmente você ficar cuspindo informações na cara de uma pessoa que não quer ouvir aquilo. Muitas vezes a educação ambiental, da forma que ela é apresentada para a gente, é uma coisa crua, é teoria. Mas eu sempre falo, educação ambiental é na prática. Não é você apenas lendo que você vai aprender. Educação ambiental não é como matemática ou como uma matéria assim, que a gente deve enxergar só como uma matéria. A gente deve enxergar aquilo ali como um estilo de vida, porque dependemos daquilo. Então, a educação ambiental são coisas muito simples. Educação ambiental começa quando, ao invés de eu jogar um papel de bala na rua, eu coloco ele no cesto de lixo. Isso já é uma parte da minha consciência, eu sei que aquilo é errado. Educação ambiental
é quando eu encontro um animal de rua, envio uma mensagem para alguém capacitado e falo, olha, esse animalzinho ali ele precisa receber uma castração, está sofrendo. Quando eu vejo uma situação e eu me coloco ali, aquilo ali é educação ambiental, porque ela é construída na prática. A teoria ela é muito importante, mas a prática é mais ainda. A gente repensar os nossos hábitos e ver as consequências deles. Então, eu gostaria de deixar uma reflexão aqui para todos os meus colegas, tipo assim, da gente, toda vez que formos fazer uma ação, lembrar que ela vai ter uma reação. Aquele papelzinho de bala que às vezes parece insignificante, que a gente joga ali na rua, ele vai parar num ralo, e pode acontecer que esse ralo vai entupir. E quando esse ralo entupir, o que vai acontecer? E se acontecer uma enchente em um local que não está preparado? Quantas famílias vão perder ali coisas que elas construíram durante muitos anos? A gente vê como que uma simples enchente pode causar uma destruição muito triste, como uma chuva, como um ambiente não preparado ali, quando a gente não prepara. Então, acontecem diversas coisas. Eu gostaria de deixar essa reflexão, da gente pensar nas nossas ações, lembrando que elas vão ter consequências, sejam elas boas ou ruins. Eu vou só encerrar fazendo uma provocação em cima do que ele falou. A gente ouve muito falar assim, porque a gente precisa ter consciência disso, consciência daquilo outro. Aí eu pergunto para vocês, falta consciência? Todo mundo sabe que é errado jogar papel no chão, todo mundo sabe que é errado jogar lixo, fazer uma série de coisas. Então, não está faltando consciência, está faltando mudança de comportamento. E são essas mudanças de comportamento que a educação ambiental trabalha. Não é só levar informação, é essa mudança de comportamento. Porque consciência, todo mundo sabe o que é errado e o que é certo. Certo? Então, está faltando a gente mudar o nosso comportamento de como a gente enxerga aquilo que a gente quer mudar. E é aí assim que a gente transforma o mundo. Tá? Mais alguma pergunta? Podemos caminhar para o encerramento? Bom, então eu gostaria muito de agradecer novamente aí aos meus companheiros aqui da mesa, agradecer ao Cafola, né, a Escola Nelly Badur Cano, agradecer ao Matheus, né, a Escola SESI, que é uma escola, repito aqui, que eu estudei, né, então tenho lá a minha raizinha, né, não é o prédio que vocês estudam, né, é o prédio antigo do SESI, mas 8 anos da minha vida eu passei no SESI, e agradecer, né, ao querido Fabinho, né, eu não consigo chamar ele de Fábio, né, ao Fabinho, né, pela presença, pelo seu conhecimento, pela sua companheira de trabalho também. Agradecer aos servidores aqui da casa, agradecer a Nara, que está aqui com a gente, o Lucas lá em cima, a Ellen, que veio, o Gabriel, certo? A Escola do Legislativo. E é isso, agora vamos terminar.